Amém? Deuteronômio 7. Hoje nós já estamos avançando para o capítulo 7. E eu desejo que você olhe comigo como que essa palavra ela foi construída. Deus construiu essa palavra na eternidade. E Deus derramou essa palavra para Moisés. O Moisés derramou sobre o Josué. Todo o povo foi abençoado pela palavra. E essa palavra ela veio sobre o povo de Deus. Quando você olha comigo um pouquinho a construção dessa palavra, a partir do capítulo 5, Deus dá os 10 mandamentos, é a repetição para essa nova geração que não tinha saído do Egito. Essa geração que nasceu no deserto, que quando nasceu já estava caindo pãozinho do céu, já estava saindo água da rocha, os seus pais já moravam nas tendas. Essa geração não viu as pragas, não viu o mar vermelho, não viu o egípcio se afogando. Essa nova geração não viu a escravidão do Egito. Mas essa nova geração deveria ser preparada para entrar na terra de Canaã. Então no capítulo 5, Deus dá de novo os mandamentos. E os mandamentos são o fundamento da igreja. Os mandamentos são o fundamento da família. São o fundamento da nossa vida. E no capítulo 6, quando nós estudamos já durante 2 cultos meditando sobre isso, o capítulo 6, Deus mostra na prática como isso deveria ser feito. Como o líder, o pastor da maior igreja que já houve sobre a terra, Moisés, como ele deveria fazer isso na prática. E no capítulo 7, nós vamos ver hoje, do verso 1 ao verso 11, algumas aplicações bem práticas que deveria ser para a vida daquele povo e também é para a nossa vida, nós como igreja, para o nosso trabalho do dia a dia, para como nós nos movermos no meio da sociedade. Esses conselhos de Deus para aquele povo, daquele tempo, são conselhos muito práticos para a nossa vida hoje. E se nós aprendermos a obedecer essa palavra, a nossa vida vai ser bem-aventurada. Eu creio que todos nós queremos ser bem-aventurados, amém? Ninguém aqui em sã consciência pode dizer assim, não, mas eu quero ser amaldiçoado. Eu tenho um prazer na maldição. Ninguém. A maldição é uma coisa que ninguém quer sobre a sua vida. Nós queremos ser bem-aventurados. E eu quero ler com você do verso 1 até o verso 11, que são essas palavras práticas para nós. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amoreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas aos teus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruirá. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição,
nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Amém? Amém. Então, recapitulando, recordando, eles ainda estavam no deserto. E há uma preocupação honesta, legítima de Deus para com aquele povo. E outra vez Deus renova dizendo: quando vocês entrarem na terra, então até que vocês entrarem e tomarem posse da terra prometida, da herança que eu vou dar para vocês, vocês precisam se preparar. Porque quem não se prepara para tomar uma herança, bota tudo fora, porque não sabe o quanto custa. Então eles ainda estavam ali no deserto, morando debaixo de tendas, comendo o pãozinho do céu, tomando água da rocha. Todos os dias eles precisavam se apresentar diante do Senhor, eles ainda estavam no deserto. Eles não haviam ainda entrado no território da promessa. E Deus dá para esse povo algumas orientações práticas de como se mover a partir daquele momento para uma nova realidade. O Egito era uma realidade. Quando Deus tira eles do Egito e coloca no deserto, o deserto é uma outra realidade. Então alguém que estava por muito tempo acostumado com o deserto, precisava se preparar para outra realidade, que era essa terceira realidade, terceiro ambiente, que era Canaã, que era esse território onde tinha leite, tinha mel, onde chovia, onde as terras eram produtivas, mas tinha gente morando lá, tinha outro povo lá. Haviam 7 nações morando lá, tinha mais do que 7, mas 7 são citadas aqui no verso 1. Eram nações as quais a medida da iniquidade deles já tinha alcançado o céu, e Deus varreria eles de sobre a terra. O cálice da ira de Deus já havia se enchido por causa dos pecados e das iniquidades que esse povo praticava. E Deus usaria o seu povo, o povo de Deus, para que tirasse eles da terra, eliminasse essas nações. Então no verso 1, Deus está passando aqui o primeiro conselho. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heteus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas, mais poderosas do que tu. O texto de Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus está dizendo: eu sei o que eu penso a vosso respeito. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu não sei como você veio ao culto nessa noite, o que você passou durante a semana, quais que são os pensamentos que você tem tido, mas Deus está mandando dizer para você nessa noite que Deus tem pensamentos bons ao teu respeito. Deus tem bons projetos. Deus tem ideias boas para você, para a tua casa, para a tua família. O apóstolo Tiago diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, os seus projetos continuam, e os seus pensamentos a nosso respeito são de paz. Você pode ter certeza de que Deus não tem vontade nenhuma
de que a gente sofra debaixo de maldição. Os pensamentos de Deus são de paz. Em tudo que partir de Deus, nós vamos ter uma vida muito, muito boa. Se partir de Deus, nós não vamos ter conflito entre pessoas. Se partir de Deus, a nossa casa vai bem. Se partir de Deus, o nosso trabalho vai bem. Se partir de Deus, do que Deus deseja, a nossa vida vai bem. Então, no que partia de Deus aqui em relação a esse povo, o povo de Deus, no que partia de Deus, Deus estava dizendo: vocês vão conquistar os 7 povos. Eu já entreguei nas mãos de vocês. Vocês vão entrar na terra. Em 1 João 1,5, o nosso irmão João diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Você sabia que tem gente que pensa que Deus é mal intencionado? Todas as vezes que Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá um ensino, e nós desconfiamos desse ensino, nós estamos dizendo que Deus está mal intencionado, que Deus quer estragar o nosso sonho. E de repente Deus estraga mesmo o nosso sonho, porque o nosso sonho é pequeno demais, o nosso sonho é muito pequeno, o nosso sonho é falível, mas os sonhos de Deus são maiores. É por isso que muitas vezes nós ficamos ali com o pãozinho seco na mão, e nós não queremos abrir de forma alguma a nossa mão, porque nós temos muito medo de que Deus vai tirar o pãozinho da nossa mão, e como Deus precisa do nosso pão. E nós nos comportamos como se Deus precisasse daquilo que é nosso, porque Deus não tem, Deus é um pedinte. Nós somos necessitados, Deus tem tudo. Deus não é mal intencionado. Eu quero que você construa comigo e entenda que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Que Deus não é variável, Deus não fica variando para cima e para baixo, como às vezes nós somos. Um dia nós estamos lá para cima, no outro dia já bate uma dor de cabeça, a gente já fica triste. Deus não é assim. Em terceiro lugar, Deus é totalmente digno de confiança. Você pode confiar, porque Deus é digno de confiança. Meus irmãos, os surdos espirituais, o povo que estava surdo aqui, Deus está falando, os surdos espirituais em relação a essa mensagem, Deus está dizendo, quando vocês vão entrar na terra, Deus já está dizendo, vocês vão entrar. Deus não está dizendo, olha, se vocês entrar, aí nós vamos conversar. Não, Deus está dizendo, vocês vão entrar. A promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa. Deus não está dizendo se vocês entrar, não. Deus está dizendo quando vocês vão estar lá dentro. Então Deus está garantindo que eles vão entrar. Os surdos para essa mensagem diriam: ah, mas é muito problemático. Deus o livre, tanta guerra, 7 nações, é uma batalha atrás da outra. Quem é surdo para a palavra de Deus diz: mas é muito difícil, é muita guerra. Quem é surdo para as promessas de Deus diz assim: a vida é muito difícil, é muito complicado, acho que não vamos entrar não. E de fato, em uma parte da história, quando o Josué aperta para que eles entrassem, eles dizem: não, nós não vamos entrar aqui não, vamos ficar do lado de cá do Jordão, porque está tão bom aqui. Aí o Josué fala: não adianta, porque Deus vai cortar o pãozinho do céu amanhã. E Deus cortou mesmo, eles tiveram que entrar. Meus irmãos, os surdos espirituais olham para esse texto e dizem: é muito difícil alcançar a terra. Os que ouviam essa mensagem e nutriam o seu coração com esperança, diziam: é vitória para nós, essa terra está para nós, esse negócio está para mim. Vai ter guerra, vai ter Girgazeu, vai ser Amoreu, a coisa vai ser difícil, mas Deus já disse que eu vou vencer. Os que deram ouvidos ao Senhor diziam:
O que o Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus escreveu a tua história. E na história que Deus escreveu ao nosso respeito, nós não somos derrotados, rastejantes, pedintes, reclamentos. Na história que Deus escreveu para mim e para você, no livro de Deus, nós somos vitoriosos em Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Então, na história que Deus tinha planejado para o povo, Deus, na sua mente, além do seu tempo, sua mente eterna, seus planos perfeitos, tinha dito: vocês vão entrar, vocês vão conquistar, vocês vão ter vitória. Deus estava dizendo: não vai ser fácil, mas a tua vitória já foi declarada. Aleluia. Não vai ser fácil. Então essa palavra, ela vai entrar no teu coração e ela vai assistir você. Porque nós temos muitas batalhas e muitas guerras que não são fáceis, mas são justas, são honestas. Então, quando Satanás vem para nós e diz que depois que nós estamos em Cristo, nós precisamos viver uma vida tranquila, sossegada, é um mar de rosas, é uma mentira. Satanás é mentiroso. A Bíblia nos diz que tem guerra, tem batalha, tem conflito, e nós somos vencedores se nós batalharmos e vencermos dentro da autoridade do Espírito Santo as batalhas corretas e legítimas. Essa batalha era legítima, ela era correta, e na mente de Deus aquele povo seria vitorioso. Quais coisas afastam a vitória de Deus da nossa vida? Nós já vimos que, partindo de Deus, nós vamos ter vitória em todas as coisas que nós entrarmos, nas coisas legítimas. Quais coisas afastam a vitória da vida de uma pessoa? Primeiro, desobediência. A desobediência é não confiar naquilo que Deus falou. Quando nós desobedecemos, nós estamos dizendo que nós somos mais inteligentes do que a mente eterna de Deus. Quando nós desobedecemos, nós estamos dizendo que os nossos caminhos são muito melhores do que os de Deus. Deus não sabe nada, nós sabemos. Porque eu vou usar de um plano da minha família, que já vem da terceira geração, já está na experiência, então eu sei. Deus na verdade não sabe. Quando nós desobedecemos, nós estamos dizendo para Deus que os planos dele não são adaptáveis para a nossa vida, que na verdade Deus teria que ser mais esperto. Quando nós desobedecemos, nós tiramos a vitória da nossa vida. E toda lei, ela contém uma maldição. Quando você vai ver, a palavra de Deus diz: se você obedecer, virão sobre vocês todas essas bênçãos, mas se vocês não obedecerem, virá sobre vocês todas essas maldições. A lei, ela contém a maldição nela mesma. Então a desobediência, ela afasta a vitória da sua vida. Segundo lugar, a rebeldia. A rebeldia afasta as bênçãos de Deus na nossa vida. Alguém fere você, alguém machuca você, e você se fecha. Então alguém colocou uma ferida, alguém feriu você. O caminho correto, o caminho de Deus, é o perdão. Amém? E ninguém perdoa porque gosta, nós perdoamos porque nós precisamos obedecer. E quando nós escolhemos não perdoar, porque eu digo: eu nunca vou perdoar, porque isso que foi feito comigo é uma injustiça muito grande, eu não vou perdoar, nunca. Eu quero que Deus me perdoe, mas eu nunca vou perdoar aquela pessoa. A rebeldia é fruto de não perdoar. A rebeldia, ela corta a bênção de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, ser inimigo do capricho. Eu não quero ser caprichoso, eu faço assim meio tudo por cima, assim, fazer tudo de qualquer jeito, não, porque dá certo. Então na minha casa é tudo de qualquer jeito, as minhas coisas são de qualquer jeito, vou fazendo inimigo do capricho. Você quer que Deus corte a bênção sobre você? Seja inimigo do capricho.
porque está assim de qualquer jeito, está indo. Se nós queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos, como humanos, sermos caprichosos, dedicados e sistemáticos, amém? Então, se inimigo do capricho, corta a bênção de Deus sobre você. Próximo, preguiça. A preguiça corta a bênção de Deus na nossa vida. A preguiça é ficar sentado, é espiritualizar um problema e dizer, não, Deus vai resolver, eu creio, eu tenho fé. Então eu acredito que na inércia, Deus vai mover o mundo a meu favor. A preguiça, a má vontade, tiram a bênção de Deus da nossa vida. A preguiça não é ficar sentado. A preguiça é um desejo muito grande de jamais se sacrificar por algo. É só ir até assim mansamente até um lugar e não ultrapassar uma... É nunca se sacrificar por nada. A nossa vitória, ela exige sacrifícios. Quando esse povo entraria na terra e eles encontrassem lá os girgazeus, os amoreus e os cananeus, eles lutariam com uma rosa, com uma flor, com uma orquídea ou com espadas. Muitos morreram nessa batalha. Então a batalha é do dia a dia e muitas escolhas que nós fazemos, elas são perigosas. E Deus está mandando dizer para nós nessa noite que há muitas coisas que nós precisamos correr perigos se nós queremos alcançar novos lugares. Não adianta ficar sentado em casa e dizer, não, Deus vai abrir as portas. Nós precisamos pegar na espada de uma forma figurada, lutar, ir para cima e correr riscos e fazer sacrifícios. Então a preguiça é uma das coisas que tira da nossa vida a bênção de Deus. A preguiça, a má vontade, sacrifícios são desprezados na preguiça. A preguiça, ela diz assim, vou sempre ficar na média. Eu não fico nem muito para cima e nem muito para baixo. E a palavra média, ela traz que palavra para nós? Mediocridade. Eu sou um medíocre porque eu estou sempre na média. Eu nunca vou acima, eu estou sempre... Não, tá bom. Tá bom, sim. Essa é a conversa do preguiçoso. O que mais tira a bênção de Deus na nossa vida? Perder tempo no celular. Isso é um dos males do século hoje. E as pessoas perdem o precioso tempo que às vezes podem ler um livro, ler a Bíblia, ouvir uma pregação, assistir uma reportagem para encher a sua vida com coisas santas, com coisas apropriadas, aprender mais do seu emprego, assistir mais coisas para você ter mais técnica no teu trabalho, para você sair na frente dos outros. Mas não, você perde tempo no celular. Isso tira a bênção de Deus da nossa vida. Outra coisa que tira a bênção da sua vida: nutrir crenças limitantes. As crenças limitantes, elas são pior do que o diabo. Satanás não pode entrar na nossa vida se ele não for autorizado. Mas você muitas vezes autoriza crenças limitantes. E as crenças limitantes, elas fecham portas. Crença limitante: sou pobre, isso não é para mim. É uma crença limitante. Não é que eu sou de uma família pobre, então isso não é para mim. É uma crença limitante. Isso não está escrito na Bíblia e nem está noticiado diante do céu. Crença limitante. Outra coisa: ai, ninguém me ajuda, por isso que eu não consigo. Crença limitante. Deus já declarou muitas vitórias para a nossa vida, e muitas vezes essas coisas, elas atrapalham. A última coisa que atrapalha a bênção de Deus na nossa vida: ter amizades negativas. Meus irmãos, amizades negativas, elas trazem para a nossa vida maldições, crenças limitantes, portas abertas para coisa que faz a gente ter uma mentalidade de escravo, pequenininho, parece que uma agenda de formiga. O texto em Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Quem são os nossos amigos? Com quem nós andamos? Então, às vezes as pessoas têm aqueles amigos negativos assim,
E é que nunca mais vai chover, durante 20 anos não vai mais chover. E a pessoa começa a se preocupar com a seca e nunca mais vai chover por causa do aquecimento global, por causa disso, por causa daquilo. Em qualquer fila, em qualquer conversa, em qualquer domingo, é essa conversa lamentável que nunca mais vai chover. Aí você tem esses amigos, ficam lambendo feridas, se reúnem para um lamber a ferida do outro e as negatividades são jogadas ali, porque agora acabou. Agora acabou o mundo. Se você tem amigos assim, Deus está mandando você ir para casa hoje e você meditar sobre isso para resolver isso. Isso são coisas que limitam a sua vida. Você lembra quando os 12 espias foram olhar a terra? Deus já tinha declarado para eles que eles entrariam na terra, mas 10 deles disseram não. Aos seus olhos nós somos como gafanhotos. Então, tem até um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que o título dele é Príncipes ou Gafanhotos? O que nós somos? Príncipes ou gafanhotos? Nós somos o resumo daquilo que nós assistimos, ouvimos e com quem nós andamos. Então se o nosso meio, o meu meio é negativo, então quais coisas afastam a vitória de Deus da minha vida? Influências negativas. Deus estava dizendo, ouça a minha voz, lute, seja honesto e a vitória vai ser tua. Deus estava dizendo isso, mas os que não queriam ouvir, não iam entender dessa forma. No verso 2, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. É uma ordem. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Meu irmão, em Provérbios 22, no verso 10 e o 11, diz assim: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a vergonha. O que ama a pureza do coração é grácil no falar, e terá por amigo o rei. Então o texto está dizendo aqui, cuidado com quem nós fazemos alianças. Nós vivemos hoje em tempos em que aqueles que dizem, eu sou filho de Deus, não levam em consideração isso. Com quem nós fazemos alianças, com quem nós fechamos negócios, com quem nós entramos em sociedade. Que deuses essas pessoas servem, que crenças elas têm, o que elas pensam. E muitas vezes as pessoas andam em bancarrota, andam num espírito baixo, mas elas às vezes não param para perceber que elas entram em aliança com Girgazeu, com Amoreu, com Cananeu, com Ferezeu, com os Heveus. E Deus falou para não entrar em aliança com povos assim. Cuidado com quem você anda e com quem você faz aliança. E a diferença entre amigos e colegas. A diferença. Quem tem um amigo, quem tem um colega. Entre amigos que frequentam a nossa casa e amigos de trabalho, a diferença. Com quem eu faço aliança? Entre pessoas que frequentam o nosso coração e aqueles que recebemos na área, na varanda da nossa casa, tem diferença. Nem todo mundo que eu coloco para a varanda da minha casa, eu coloco para dentro do coração. As missões, elas são diferentes. A missão desse povo aqui, o povo de Deus, nesse período, era entrar na terra prometida e matar esses povos. A nossa missão hoje não é matar os povos, mas aqueles que deveriam ser mortos pelos hebreus, são hoje para nós os povos que devem ser alcançados. Jesus mandou alcançar. E vocês vão por toda a terra, ide pregar o evangelho e fazer discípulos. A nossa missão, ela é diferente aqui, materialmente, mas espiritualmente nós temos a mesma missão. O povo daquele período deveria cumprir a sua missão. Nós precisamos cumprir a nossa missão. E quando Jesus diz, ide e pregai o evangelho, Jesus já estava declarando o mesmo espírito do verso 1. Vocês vão ir, vocês vão ter vitória. Entram nas cidades, nos bairros,
nas vilas, e vocês vão ter vitória, porque eu estarei convosco até os confins do céu. Amém? Verso 3: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás tuas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. O que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 2,14? Não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos. Não existe bênção nisso, irmãos. Não adianta nós batermos cabeça com a palavra de Deus e teimar contra a verdade eterna. Não existe bênção nisso. O que nós como cristãos devemos fazer é: o namoro de um cristão com incrédulo sempre vai ser perigoso. Sempre tem esse risco do cristão se perder por causa do incrédulo. Mas nós como cristãos, nós precisamos entender assim: que haja casamento apenas se as duas partes forem convertidas a Jesus. Então às vezes na igreja vai ter gente crente que vai começar um namoro com o incrédulo. O que nós precisamos fazer? Fortalecer o crente para que o incrédulo seja alcançado. Eu creio nisso. Nós estamos na graça e nós vamos fazer isso. O que muitas vezes acontece é porque esse crente às vezes é fraco da cabeça, ele se perde, e a culpa não é de Deus. Às vezes se ele se casaria com um crente, ele também se perderia. Então que tenha casamento apenas se as duas partes forem convertidas a Jesus. Mas aqui, nesse propósito, Deus está dizendo que não haja diferença de fé. Verso 5: porém, assim lhes fareis, derribareis os seus altares. Se lembra nos dias dos juízes, Deus levanta um homem chamado Gideão. A primeira missão dele não foi levantar 300 e combater. A primeira missão dele foi derrubar o ídolo que o pai dele tinha em casa. Meus irmãos, você imagina que treta que é isso? Ainda bem que era Gideão, não eu, porque isso é uma coisa bem complicada. Mas Deus mandou eles fazer isso. Quando vocês entrarem na terra, vocês não ficam lá olhando o ídolo e dizem: nossa, mas que ídolo bonito, é de ouro, vamos guardar em casa porque é muito valioso. Deus disse: vocês vão destruir. E é um perigo muito grande, gente. Quando alguém abandona a idolatria, ele precisa jogar tudo fora. Se você guarda um objeto dentro de casa, nessa gaveta, porque eu ganhei da minha tia, eu ganhei da Dinda, eu ganhei do vô, então já está de família em família, não dá para queimar, não dá para. Então você guarda naquela gaveta, e no dia da aflição, no dia difícil, a tua consciência vai se unir com a voz de Satanás e vai dizer: por que você não volta para o ídolo? Sempre funcionou. E em 2 minutos você vai estar de volta. Você vai ultrapassar uma linha e você vai estar do lado de lá. Por isso Deus diz: queima tudo, vocês não devem ter contato. Porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que nós somos fracos. Amém? Você está entendendo isso? É por isso que Deus diz: quando naquele dia que você tomou uma decisão firme, vou abandonar o alcoolismo, Deus diz: até mesmo aquele velho bareiro lá na geladeira que você diz que é para fazer a massa do pastel, até aquilo você joga fora, porque você abandonou isso. E o nosso coração é fraco. Aí de noite volta aquela fraqueza, aí você diz: mas só um gole, sempre funcionou, e você volta de novo. Meus irmãos, Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Por isso que o Papai do céu, Ele sabe o que é bom para nós e o que não é. Nós precisamos obedecer. Ou melhor, honrar. Porque obedecer é deixar as coisas proibidas. Honrar é deixar até as permitidas, porque Ele é Pai. Honre ao Senhor.
E o verso 6: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Mas aí tem crente que diz: não, eu não posso ser separado para Deus, porque eu vou perder tanta coisa, tanto amizade, tanto lugar. Mas Deus chamou você e eu para nós sermos um povo separado, um povo exclusivo dele. Deus chamou você com muito amor para você servir ao Senhor. O pastor Warren Wiersbe, ele fala duas coisas sobre esse separado para Deus. Ele diz, em primeiro lugar, que a separação significa segurança. Deus quer cuidar de você. Deus não é mal intencionado. Deus não tem planos escuros. Deus quer cuidar de você. Quando as pessoas pensam que elas têm liberdade para tudo, na verdade elas estão inseguras. Elas estão buscando ser amadas. Mas quando nós estamos em Deus e nós nos comportamos como povo santo, isso é segurança. Nas Escrituras, separação não quer dizer isolamento, pois se os cristãos se isolassem, como poderiam ser sal e luz? Mas os cristãos precisam viver afastados do pecado, separados para Deus. O apóstolo Paulo escreve: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que aquilo não faz mais, agora você é povo separado. Em segundo lugar, o pastor Warren diz assim: separação significa bênção. Deus não quer prender você, Deus quer cuidar de você. Nós não sabemos, nós não conseguimos cuidar de nós, irmãos. Nós precisamos que Deus cuide da gente. Como que Deus vai cuidar da gente se nós não queremos entregar a nossa vida para Ele cuidar? Se nós queremos que o Senhor cuide da gente, nós precisamos nos entregar para Ele e dizer: então cuida de mim, eu vou te obedecer. Separação significa bênção. Ao escolher Abraão e Sara, Deus usou sua graça soberana. Adoravam ídolos em Ur dos Caldeus, quando o Deus da glória apareceu a eles e os chamou para ser um povo separado. A bênção viria a toda a descendência de Abraão e de Sara pelo canal da santidade de um povo separado para Deus. Esse foi o projeto de Deus para eles e é um projeto de Deus para mim e para você. Deus tem o melhor projeto para mim e para você. Verso 7: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Esse aqui é mais um conselho, mais uma palavra muito interessante de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Você não é uma pessoa super especial. Meus irmãos, uma das coisas que Satanás disse para Jesus é: você é muito especial. Você não pode fazer um sacrifício de jejuar 40 dias e 40... Não! Se você for o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Você não precisa disso. Tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus, você tem que ter piedade de você. Meus irmãos, nós somos especiais para Deus, amém. Nós temos o nosso valor em Cristo. Mas eu gostaria que você prestasse atenção num detalhe. Você não é uma pessoa super especial que todo mundo precisa correr atrás de você. Quando nós pensamos que nós somos muito especiais, nós somos uma lástima para quem vive com a gente. Nós somos um peso. Quando nós achamos que nós somos muito especiais, nós provocamos tristeza para a nossa família. É aquele pai que chega em casa, senta lá e todo mundo tem que servir, porque ele é um Deus. Às vezes a mãe também se comporta assim. Às vezes os filhos se comportam assim, que eles são muito, muito especiais e todo mundo tem que lhes servir. O verso 7 aqui, olha comigo de novo. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos
Deus está dizendo: vocês não foram escolhidos porque vocês são muito especiais. Porque no verso 8 Deus diz: mas porque o Senhor vos amava. E nós não merecemos o amor de Deus. Todas as vezes que você pensa que você merece o amor de Deus, você está achando que você é muito especial. E não é. Deus nos amou não porque nós merecemos. Deus nos amou porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. No texto de Isaías, capítulo 5, verso 2, tem lá uma parte que Deus diz assim: Ele esperava que desse uvas boas, mas essas uvas bravas. O povo de Deus, esse povo hebreu, ele dava a uva brava. A natureza era complicada e eles se achavam muito bons mesmo. Tanto é que uma das missões é que eles deveriam evangelizar todos os povos. Eles não fizeram isso. Quando Jesus veio, eles estavam no ostracismo, eles se fecharam e eles diziam: ninguém mais vai chegar a esse Deus especial, porque esse Deus é nosso. Nós não vamos repartir Deus com ninguém. Nós não vamos repartir Deus, a Bíblia, com ninguém, porque Deus escolheu nós como os escolhidos para sermos salvos. Só nós seremos salvos. Somos filhos de Abraão, nós somos uma raça muito boa. Isso era complicado. Achar que é muito especial é pecar contra a realidade, porque isso não é verdade. Achar que eu sou muito especial é ser ridículo. Eu sou ridículo o lugar onde eu frequento, as pessoas com quais eu ando, as pessoas elas... porque lá vem o que é muito especial. Quando eu quero ser muito especial, quem se acha muito especial não pode ser servo, porque ele quer sempre ser servido. Ele é muito especial, ele é muito bom. Quem se acha muito especial é sempre ofendido com tudo e todos. Meus irmãos, é complicado você trabalhar com uma pessoa que se ofende por tudo. Você tem que cuidar com ela, porque é uma tacinha de cristal. Quando o pastor vai conversar qualquer coisa com a pessoa, é uma semana de planejamento. Você tem que tecer aquilo com uma agulha muito. Você tem que ter muita delicadeza para você lidar com essa situação. Você tem que cuidar, porque é como aquele joguinho de palitos que as crianças jogam, e você puxar um palito errado, tudo desmorona. Meus irmãos, nós não podemos ser ofendidos com tudo. Uma pessoa que é ofendida com tudo, é ofendido com o patrão, é ofendido com o cônjuge, porque aquilo que me falaram, não deveria ter falado. Para de ser ofendido com tudo. Uma pessoa que se ofende por causa de tudo, ela precisa buscar ajuda. Na verdade, essa ofensa é sempre um pedido de ser amado. Nós precisamos buscar ajuda. E Deus está dizendo para nós essa noite: não fique ofendido por causa de tudo. Quando nós ficamos ofendidos por causa de tudo, isso não é bom para a nossa alma. A pessoa que se ofende por causa de tudo, ela vive mal com ela. Ela vive mal com as pessoas ao redor. Ela vai trabalhar mal. Ela dorme mal. Ela come mal. Ela é sempre ofendida. Ela vai sentar para comer e a pessoa que ofendeu vai sentar do lado dela e vai perder o apetite. O ofendido, ele vai deitar para dormir e aquela pessoa que ofendeu vai deitar do lado dela e vai dar insônia para ela. E Deus está dizendo para esse povo aqui: vocês não podem se achar tão especiais, porque quem se acha especial é ridículo e machuca os outros. Você não pode sempre ser tão ofendido. Quem se acha muito especial perde grandes bênçãos no Senhor. Quem se ofende por tudo, muitas vezes tem que ficar sozinho. Porque quem que vai chamar aquela pessoa? Porque ela sempre se ofende com tudo. Tem que cuidar com toda a conversa. Não se ofenda. Você não é muito especial. Amém? Esse amém foi tão fraquinho. Vamos falar de novo agora, um amém com fé. Amém? Amém. Amém. Eu quero crer que esse amém foi sincero, tá? Mas agora Deus vai trazer uma mensagem muito importante para mim e para você.
A primeira mensagem é que você não é tão especial. Mas a segunda mensagem é que o nosso valor não consiste em nós. Verso 8: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó e do rei do Egito. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Nosso valor está no Pai. O nosso valor está em Deus. Porque o verso 8 começa dizendo: mas porque o Senhor vos amava. Nós queremos que Deus nos ame por causa do nosso valor? Coitado da gente. É preferível que eu seja justo e eu continue querendo que Ele me ama porque Ele é bom. Amém? Você entendeu isso? Então, em primeiro lugar, o nosso valor está no Pai, porque o Senhor vos amava. Em segundo lugar, o nosso valor está nas promessas do Senhor, porque o verso 8 continua dizendo: para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. O nosso valor está nas promessas, naquilo que Deus declarou para o povo dele no Antigo Testamento, para os profetas, e naquilo que Deus falou para mim e para você por meio do Filho dele. Em terceiro lugar, o nosso valor está no sangue de Jesus, que pode resgatar os cativos das mãos do inimigo. A última parte do 8 diz assim: o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do... Deus destruiu aqui a nossa especialidade. E Deus colocou a especialidade em quem? Em Cristo. Ele que pode resgatar você daquele pecado que você não quer deixar, que você não consegue deixar. Só Jesus pode nos livrar daquele costume pecaminoso, daquela dor da alma, daquela coisa que você não consegue se livrar. Só Ele pode tirar você do cativeiro do pecado. Por isso que o nosso valor está em Cristo. Verso 9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a... Meus irmãos, eu amo demais quando a Bíblia fala de aliança e misericórdia. E aqui, a aliança está junto com a misericórdia. Deus é um Deus de alianças. Abel tinha uma aliança com Deus. Enoque tinha aliança com Deus. Metusalém tinha aliança com Deus. Noé tinha aliança com Deus. Você nunca vai entrar no céu porque você é perfeito. Eu assisti um vídeo no TikTok, hein? Então eles fizeram na praça, eles fizeram uma esquete, perguntas. E as pessoas que vinham e participavam, e a pergunta era: você quer entrar no céu? E as pessoas diziam como. Então a pergunta depois era: como você vai entrar no céu? E as pessoas repetidamente respondiam: pela perfeição. É impossível isso, gente. Quem busca pela perfeição é como um hamster correndo naquela rodinha e nunca chega no fim. É impossível a perfeição. Então você que anda buscando pela perfeição, para. Você vai ficar doente. Para de buscar a perfeição. Qual que é a nossa garantia de entrar na eternidade? A aliança. Quem casa, quem está casado, o casamento faz você ficar perfeito? Não. O casamento continua porque você é uma pessoa perfeita. Vocês são perfeitos? Quem aqui é perfeito? Mas por que continua casado? Porque tem uma aliança. Então às vezes até dá vontade de separar, dá uns ventos fortes, mas no outro dia nós temos uma aliança, não dá para ir embora. O que segura você em um lugar é a aliança, e não a perfeição. Você precisa ter uma aliança com Deus por meio de Jesus. E nessa aliança com Jesus você precisa andar. E essa aliança, ela se move num terreno chamado misericórdia. Se Deus viesse com nós, sobre nós, com cetro de justiça,
todas as vezes que nós erramos, o que seria da gente? Seria melhor Deus queimar a gente, porque daí santifica tudo e não peca mais. Mas Deus não vem sobre nós com um cetro de justiça, com um cetro de aço, mas Deus vem sobre nós com misericórdia. O que é misericórdia? É não receber o castigo que nós merecemos. Deus é misericordioso. E Deus está dizendo aqui: vocês não são muito especiais, o valor de vocês está em mim. E agora Deus está se apresentando, verso 9: saberás, pois, o que você e eu precisamos saber? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Ele é Deus. E então Ele vai se mostrar a natureza como Ele é, o Deus fiel. Então como Ele age? Que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Anda na aliança com Deus, busque essa aliança. E o nosso valor está naquele que guarda o seu povo, verso 10, e dá o pago diretamente aos que o odeiam. Meus irmãos, alguém que se acha muito especial e é todo ofendido, essa pessoa, ela não espera em Deus, ela se vinga, ela busca vingança. Sabe o que é vingança? Sabe o que é ódio? É você comer veneno e achar que a pessoa vai morrer. É a pessoa comer veneno, ela comer, engolir o veneno e esperar o outro morrer. Isso é vingança. Mas Deus está dizendo aqui: não tenham sentimentos assim. Eu sou Deus de vocês, eu sou o Pai, eu vou cuidar de vocês. Confia em mim, verso 10, e dá o pago diretamente aos que o odeiam. Deita e dorme em paz. Deus cuida de todos. Deus também cuida do seu inimigo. Deus cuida daquele que ofendeu você. Deus cuida daquele que queria, por um tapetão, tirar um direito seu. Não fica com ódio dele, dorme em paz. Cuida, porque Deus cuida dos seus. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Para a gente terminar, verso 11. Vamos ler junto, bem alto. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Amém. O nosso valor, o teu valor, o nosso descanso, a nossa certeza está em guardar os mandamentos do Senhor. E nós temos descanso nisso. Deus nos chamou para a gente descansar nele. Enquanto que você continuar batendo a sua vida sem Deus, você vai viver cansado, aflito, ofendido, dolorido. Mas quando você começar a descansar em Deus, você vai começar a viver uma nova história. Deus quer que você desenvolva a tua história na história dele. Amém. Amém. Com você. Você pode fechar os teus olhos. E eu sei que nessa noite o Senhor falou com você. Amém? Abra o teu coração. Fala com Ele. Talvez tem coisas que você precisa devolver para Deus. Tem coisas que de repente você precisa devolver no teu coração para algumas pessoas. E Deus está chamando você para um novo tipo de pensamento, para um novo formato de vida. Em nome de Jesus. Pai, nós entendemos a Tua palavra e não há como desconfiar, porque a Tua palavra é santa, é limpa, honesta, justa, legítima, e a Tua palavra tem nos encontrado nessa noite. Senhor Deus, cura, Senhor Deus, o nosso coração e encaminha, Senhor Deus, os nossos pensamentos nos Teus pensamentos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero orar por aqueles que nessa noite estão tomando uma decisão muito séria na sua vida, para que o Senhor ajude o coração a entender essa Tua palavra, Senhor. Dá, Senhor Deus, conforto no Teu Espírito,
Dá, Senhor Deus, entendimento do Teu reino, para que esse entendimento entre na memória do coração. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa, as nossas preocupações, os nossos afazeres, as nossas lutas. Senhor Pai, vem sobre nós, Pai, nos toma para o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.